Olá, turma, todos sejam bem-vindos ao meu canal Matemática com o professor Josmar Basto. Estou aqui com mais 5 questões da banca FUNCERN, beleza? Do nível fundamental, um concurso realizado aqui no ano 2018 para agente de endemias. Então, vamos à resolução de 5 questões aí de nível fundamental, certo? Antes de eu começar a resolver, vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, beleza? Compartilhar. E você está estudando aqui para algum concurso, aqui tem uma playlist, aqui no meu canal tem várias questões da FUNCERN respondida. Eu vou deixar aqui também na descrição o link de um grupo de WhatsApp, onde eu sempre mando as questões para lá, onde eu fico tirando a dúvida do pessoal. E vamos para as questões. Entra no grupo que você vai ficar sempre ligado aí com as questões. Vamos embora. A questão 11 dessa prova, a primeira de matemática, da prova era 11, dizia o seguinte, ó. Observe a figura do pórtico da entrada da cidade de Santana do Mato, certo? Aqui está a imagem. Aí diz o seguinte, ó. Considere o triângulo retângulo ABC indicado na figura, supondo que a medida AB tenha 12 metros, a medida AC tenha 13 metros, a altura máxima que um caminhão-baú deverá ter para passar por debaixo desse pórtico é. Então veja só, o cara está dizendo que eu tenho um triângulo retângulo, né? Está destacado aqui, eu tenho um triângulo ABC, em qual ele já deu umas medidas, né? Vamos lá destacar aqui as medidas, ó. Ele está dizendo que AB mede 12, AB é esse cateto aqui, ó, 12, certo? AC mede 13, AC esse lado aqui. Eu quero saber a altura, né? A altura que eu vou chamar de X. Como é um triângulo retângulo, né? A gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras. Como é que é o Teorema de Pitágoras? Não vá para qualquer prova sem saber isso aqui, certo? Sempre cai uma questão disso aqui. É super fácil de resolver. Se você está afiado resolvendo várias questões desse conteúdo, você batendo o olho, vendo essas medidas 12 e 13, você automaticamente determina isso aqui. Mas se você não se lembrar disso aí, você vai para o Teorema de Pitágoras e resolve, né? O Teorema de Pitágoras rege o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o maior lado, que no nosso caso aqui é 13, então vai ficar 13 elevado ao quadrado. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto mede 12, então vou elevar ao quadrado, mais o outro cateto que mede x, vou elevar ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu vou ficar com o seguinte, ó. Bora lá. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, quando vocês calcularem aí dá 169. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, quando vocês fizerem aí dá 144. X ao quadrado, que é o valor que eu quero descobrir. Vou deixar o x sozinho, vou pegar esse 144 jogado para o lado de cá, ó, vai ficar 169 menos 144. Isso é igual a x ao quadrado. Fazendo essa subtração aqui, vai dar 25, igual a x ao quadrado. Como eu quero encontrar o valor de x, eu vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados aqui, ó. Vai ficar a raiz quadrada de 25 é igual a raiz quadrada de x. Eu vou encontrar aqui 5 é igual a x. Se 5 é igual a x, quer dizer que x é igual a 5. Então a altura máxima ali daquele pórtico, né, mede 5. Então você viria aqui e marcaria a alternativa A, certo? Questão bem tranquila. Se você tiver visto esse conteúdo, você resolve ela bem rapidinho. Beleza? Vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte, ó. Numa pesquisa para decidir o nome do mascote de um campeonato de futebol, foram propostas duas opções. Aí eu tenho aqui, ó, uma opção que é a machixe e a outra buchada, né? Bem característica. Os entrevistados podiam votar em apenas uma das opções, certo? Em apenas não, né? Os entrevistados podiam votar em uma das opções ou nas duas, certo? Então tem duas opções de voto. Sabendo que das 128 pessoas entrevistadas que responderam à pesquisa, 78 votaram em machixe e 73 votaram em buchada. Votaram nas duas opções o total de. Então, você vai perceber que uma questão dessa aqui envolvendo diagrama sempre vai cair, certo? Tem dois modos de você fazer. Então veja só, vou fazer o primeiro modo aqui bem tranquilo. Vamos lá. O primeiro modo é você fazer, né, aqueles diagramas. Como tem duas opções, então você vai ter dois diagramas aqui, ó. Eu vou ter o diagrama aqui que eu vou chamar de machixe e outro diagrama que eu vou chamar de buchada, certo? Então esse aqui é o machixe e esse aqui é o buchada. Eu quero descobrir as pessoas que votaram nas duas opções, certo? As duas opções, pessoal, é esta região aqui. Então meu problema está descobrir essa quantidade, que eu vou chamar de x. Beleza? Ó, 78 votaram no machixe. 78 é esse conjunto aqui todinho.
beleza? 78 esse conjunto aqui todinho. Só que eu já sei uma parte dele, não é isso? Eu já sei uma parte desse conjunto, que é x, que é o que eu vou descobrir, né? Então, quando eu vou colocar o 78 aqui, eu tenho que tirar, pessoal, aquela parte que eu sei, certo? Que teoricamente eu sei, que eu estou contando ela, mas eu vou descobrir exatamente quanto é. Então aqui, por isso que aparece 78 menos x. Da mesma forma aqui, ó, a quantidade de pessoas que votaram em buchada. Buchada é todo mundo aqui que eu estou pintando de amarelo, certo? Então, se eu vou colocar o 73, eu já tenho que considerar uma parte que eu coloquei. Então, vai ser 73 menos aquela parte que eu coloquei, que eu chamei de x. E quando, turma, eu somar tudo isso aqui, que é o meu universo, certo? Que é o meu universo, o que é que vai acontecer? Quando eu somar todas essas informações aqui, tem que dar o total de entrevistados, não é isso? E o total de entrevistados foi 128. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o 78 menos o x, mais aquela quantidade ali que eu estou procurando, que é o x, mais 73 menos x, isso tem que dar 128. Agora é só correr para o abraço, não. Eu tenho aqui, ó, x negativo e x positivo. Simplificando os dois aqui, somando eles se anulam. Aí vai sobrar o quê, ó? 78 mais 73. Já vou fazer aqui, certo? 7 mais 8 dá 11, vai 1. 7 mais 7, 14. Como que subiu? 15. Então fica 151 menos x igual a 128. Vou pegar esse 151, vou jogar para o lado de cá, vai ficar menos x igual a 128 menos 151. Isso aqui, pessoal, ó, 128 menos 151 dá menos 23, certo? Aí você pega esse cara aqui, ele nunca pode ser negativo, é a resposta final. Você vai pegar os dois, ó, e multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1, pessoal, é só trocar o sinal. Esse cara está negativo, ele vai ficar positivo. Esse cara está negativo, ele vai ficar positivo. Então eu sei que x, que é a quantidade de pessoas que eu estou procurando que votaram nos dois, ó, esse centro aqui, é 23. Então, tranquilamente, a gente responde essa questão, certo? Uma outra forma de você fazer é o seguinte, pessoal. Sempre que pedir a interseção, certo? De dois conjuntos ou de três conjuntos, sempre que pedir essa quantidade central aqui, ela é a mais fácil de você encontrar. Para você encontrar, você vai somar todas as informações que deram. Ó, vai fazer o seguinte, ó, 78 mais 73. Você vai fazer 78 mais 73, a gente já fez ali, dá quanto? Dá 151. Perceba, turma, que 151 é maior do que a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Então, essa quantidade de pessoas que está passando é exatamente a quantidade de pessoas que votaram nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, se você não lembrar dessa estrutura aqui, você pode fazer direto aqui, ó. Então, para saber a quantidade de pessoas que você vai fazer, você vai pegar que está faltando aqui, que votaram nos dois, lembrando, você só vai fazer isso aqui para quando pedir a interseção maior. Quando é dois conjuntos, quantas pessoas votaram nos dois ao mesmo tempo? Ou se for na opção de escolher, né, quantas pessoas escolheram os dois ao mesmo tempo? Se for três conjuntos, quantas pessoas escolheram os três ao mesmo tempo? Certo? Aí você vai pegar isso aqui e fazer essa subtração. 128 menos, desculpa, 151 menos 128. Quando você fizer aqui, você vai encontrar direto já o nosso 23. Beleza? Então, se está pedindo a interseção, soma tudo e tira o total de pessoas entrevistadas. O que vai sobrar vai ser o que votou nos dois ou nos três, certo? Geralmente os problemas são com 2 ou 3. 99% dos problemas são com 2 ou com 3. Beleza? Então, facinho você responder. Vamos para a próxima. A próxima questão é o seguinte, ó. Vamos lá. O texto a seguir será utilizado como referência para responder as questões 12, 13, 14 e 15 dessa prova, né? A nossa terceira, quarta e quinta questão aqui, ó. Ela diz o seguinte, o texto. Esse texto aqui, ó. Certo? Ó, vamos lá. Tomemos como exemplo um caminhão que utilize o pneu 295/80 R22,5, né? Nesse caso, ó, 295 é a largura do pneu, indicada em milímetros. 80 indica que a altura do pneu é 80% da largura, certo? E já o R informa que é um pneu de reconstrução radial, certo? E 22,5 indica o diâmetro do aro, né? O diâmetro da roda ali, em que o pneu será montado. Isso, essa medida aqui, ó, dada em polegadas. Isso aqui é importante, certo?
Aí a questão 13 diz o seguinte, ó. Veja só, como é simples, né? O texto aqui dificulta, mas ela é bem simples a questão. Considerando as informações do pneu utilizado como exemplo e as informações prestadas no texto, a largura exata desse pneu corresponde a... Pessoal, perceba que a largura do pneu foi dada, certo? A largura do pneu é 295, só que foi dada em quê, ó? Em milímetros. E as alternativas aqui estão todas em quê, ó? Centímetros. Então, a questão dada, né? Uma questão bem fácil mesmo. A única coisa que eu tenho que fazer é transformar 295 milímetros para centímetro. Pelas alternativas, pessoal, se você está estudando o conteúdo, isso é questão de você bater o olho, ler a questão, bater o olho e responder, certo? A gente já marcaria de cara aqui, ó. A gente já marcaria de cara a alternativa D, né? Porque quando eu transformar 295 milímetros para centímetros, a resposta vai ser os mesmos algarismos. A única coisa que vai mudar é o posicionamento da vírgula. Então, para essa prova, você tem que saber essa tabelinha aqui, ó. Quilômetro, certo? Hectômetro, aí, decâmetro, vem o metro, que é a unidade central aqui, ó. Aí vem o decímetro, o centímetro e o último aqui, o milímetro. Sempre, turma, que você for se deslocar da esquerda para a direita, você vai multiplicar por 10. E quando você for da direita para a esquerda, se for da esquerda para a direita, multiplica por 10. E quando for da direita para a esquerda, você vai dividir por 10, certo? Aí quando estiver falando de área, você vai dividir ou multiplicar por 10 elevado ao quadrado. Quando estiver falando de volume, né? Você vai multiplicar ou dividir por 10 ao cubo. Veja só, eu estou em milímetro, vou encontrar um milímetro aqui, ó, e quero ir para centímetro. Está um do lado do outro. Para fazer isso aqui, ó, eu vou ter que voltar, vou ter que me deslocar para a esquerda. Ó. Vou me deslocar para a esquerda quantas vezes? Uma vez. Então você tem que dividir por 10, certo? Então transformar, pessoal, 295 milímetros em centímetros é a coisa mais fácil do mundo. Você vai fazer 295 dividido por 10. 295 dividido por 10 dá 295. Dá os mesmos algarismos e só desloca a vírgula para a esquerda uma casa. Então fica 29,5, só que agora, ó, centímetros. Então 295 milímetros é igual a 29,5 centímetros. Então, no caso aqui, é o que? A largura exata desse pneu é 29,5 centímetros. Uma questão bem tranquila, desde que você saiba essa tabelinha aqui na sua mente, certo? Saiba decorado aí. É sempre bom fazer uma prova, dar uma revisada nisso aí. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 14, turma, diz o seguinte, ó. Se 1 polegada corresponde a 25,4 milímetros, então o aro desse pneu será montado, o aro onde esse pneu será montado tem um diâmetro de. Então veja só, ó, veja só. A nossa resposta aqui, ó, tá tudo em milímetro, não é isso? Aí vamos lá para o diâmetro. Qual a informação do diâmetro lá? A informação do diâmetro, aqui, ó. A informação do diâmetro está aqui, ó. Que o diâmetro desse pneu é quanto? É 22,5, certo? Só que está, ó, em polegadas, beleza? Só que foi dado o valor de 1 polegada. O valor de 1 polegada foi dado lá, só que eu quero calcular quanto é 22,5 polegadas. Então basta eu multiplicar, pessoal, não precisa perder tempo aqui querendo inventar uma regra de 3, né? Basta você multiplicar o valor lá pelo valor de 1 polegada, porque lá, ó, é 22,5 polegadas. Vou dizer que esse P aqui é de polegadas. Só que o problema me deu quanto é que vale esse P aqui, ó. Quanto é que vale esse P? Esse P vale 25,4. Então, substituindo aqui, eu vou ficar com 22,5 vezes 25,4. Isso aqui vai me dar a resposta em milímetros, beleza? Agora é só multiplicar, turma. Arma a conta aqui e corre para o abraço. 25,4 vezes 22,5. Não tem para onde ir, certo? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 5, 25, com 2 que subiu, 27, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2 que subiu, 12. Se eu errar alguma coisa, vocês me digam, viu? Que eu sou danado para errar a multiplicação. Vamos lá, ó. 2 vezes 4, 8.
2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1 que subiu, 5. Agora multiplica novamente todo mundo por 2, a gente já fez aqui, né? Vai dar 8, 0, 5. Agora vamos somar aqui para ver quanto é que dá, beleza? Ó, aqui dá 0, 7 mais 8 dá 15, coloco o 5, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 8, 11, coloco o 11, vai 1. 1 mais 1, 2, com 5, 7. E baixo o 5 aqui, ó. Aí tem que tomar cuidado para você considerar as casas decimais. Tem quantas casas decimais envolvidas aqui, ó? Eu tenho uma aqui em cima, tenho outra aqui embaixo. Então, tenho duas casas decimais. Então, no final aqui, você vai dar duas casas decimais para a direita, para a esquerda. Você vai fazer uma, duas. A vírgula vem aqui, ó, à frente do 5. Então, a resposta dessa multiplicação é 571,5, né? Aquele zero não precisa contar ele. Só que agora em milímetros, que é o nosso gabarito aqui, né? Alternativa B. Então veja que essa prova aqui está mais tranquila do que o vídeo anterior. Pelo menos as primeiras 5 questões, né? Só multiplicar e correr para o abraço. Tranquilo? Vamos para a próxima. A próxima aqui talvez desse mais um pouquinho de dor de cabeça, mas dá para fazer tranquilo. Vamos embora. Só utilizar as alternativas. A Funcerna, dica do professor, dica de ouro para qualquer prova da Funcerna. As alternativas dão 70% da resposta para você, certo? Só tem que correr atrás dos outros 30%. Veja só, ó. Questão 15 diz o seguinte, ó. Considere que o diâmetro externo, né, eu vou dizer a vocês o que é isso, desse mesmo pneu corresponde a 104,35 milímetros. E que um ponto de rodagem do pneu em contato com o asfalto, ao dar um giro completo e tocar novamente o asfalto, corresponde a uma volta. Vou explicar já o que é isso. Considerando π igual a 3, após percorrer uma distância de 1000 metros, esse pneu terá dado aproximadamente quantas voltas, né? A quantidade de voltas aqui. Então veja só, trouxe a imagem desse pneu aqui, um pneu comum, certo? Ó, esse diâmetro externo, pessoal, porque se você perceber, ó, o pneu dá pra gente dividir, ó, em duas circunferências, né? As circunferências do professor aqui bem feias, né? Mas dá pra ver aqui, ó, tem duas circunferências, né? Tem uma maior e tem uma menor. Essa menor foi dada no problema lá em cima e essa maior foi dada aqui, certo? Ó, tá dizendo que o diâmetro dessa maior, que é daqui até aqui, ó, em linha reta, passando pelo centro, é 104,35 milímetros, beleza? Então o diâmetro é isso aí. Nem precisava você desenhar um pneu nem nada, só ter essa noção já vai dar certo, tranquilo? Aí o cara diz o seguinte, ó. Esse ponto aqui que está em contato com o chão, quando ele dá um giro aqui, ó, forma um círculo, né? Só que o meu círculo não está legal. Isso aqui também corresponde a uma volta. Eu quero saber quantas voltas esse pneu vai dar quando ele percorrer 1000 metros. E dá para a gente calcular isso aí. Desde que quando a gente calcule quantos metros equivale uma volta, certo? A gente tem que calcular isso aí também. Então vamos lá para a questão. Vamos embora. Vamos fazer, ó. Primeiro eu vou encontrar quanto corresponde a uma volta. Como eu disse a vocês, isso aqui é um círculo. O círculo dá para a gente calcular o comprimento desse círculo, certo? Aí você tem que ir para a prova sabendo isso aqui, ó. Que o comprimento de uma circunferência ou de um círculo, certo? Ele é igual a 2 vezes π vezes o raio. Outra coisa que você tem que saber, que o raio é a metade do diâmetro. É o diâmetro dividido por 2. Aí veja só como fica fácil. 2 vezes π. Só que π no problema foi dado para a gente utilizar 3. Então fica 2 vezes 3 vezes o raio. Quanto é que é o nosso raio? Ó? É 104 dividido por 2, porque isso aqui é o diâmetro. O raio é exatamente a metade. Aí, professor, aquela divisão ali vai dar trabalho. Não vai dar nada, pessoal. Ó, como fica fácil. Então fica 104 dividido por 2. Então o comprimento desse pneu, da circunferência desse pneu, quando você for fazer, ó, eu tenho um 2 multiplicando e tenho um 2 dividindo. Esses caras cancelam. Então, por isso que essa divisão aqui fica tranquila. O que é que vai sobrar? Ó? 3 vezes 104,35. A gente só tem que calcular isso aí, para ver quanto é que vale uma volta. Aí, veja só. Isso aqui é um quadro, viu? Ó. Vou fazer a multiplicação aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15. Coloco o 5, vai 1. 3 vezes 3 dá 9. Com 1 que subiu, 10. 0, aí tem a vírgula. 3 vezes 4, aí subiu 1, né? Ó. 3 vezes 3, 9, com que subiu 10, fica 0, vai 1. 3 vezes 4, 12.
12 com o que subiu, 13. Coloca o 3, vai 1. 3 vezes 3, 3 vezes 0 dá 0, com o que subiu dá 1. Ó, 3 vezes 3, 3. Então, o comprimento desse pneu aqui, ó, ele equivale a quanto? A 313,005 milímetros. Só que metros, né? Metros aqui, ó. Quero saber quantos metros, né? Quantas voltas dá em 1000 metros. Então, antes de eu fazer uma divisão que eu vou ter que fazer aqui, eu vou transformar logo esse cara aqui para metro, certo? Aí vocês lembram daquela tabelinha que eu vou copiar aqui de novo pra gente, ó? Aquela tabelinha, ó. Quilômetro, hectômetro. Eu vou sempre copiar, pessoal, isso aqui, certo? Ó. Hectômetro. Aí vem aqui, ó. Decâmetro. Hectômetro só HM. Hectômetro, decâmetro. Aí vem, ó. Decâmetro. Aí vem o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, né? Aí eu tenho o seguinte, turma. Eu estou em centímetro e quero ir para metro. Eu vou ter que andar quantas casas para a esquerda? Ó? 1, 2, 3. Então, transformar de milímetro para metro, eu tenho que dividir por 1000. E dividir por 1000 é você deslocar a casa, a vírgula, 3 casas para a esquerda. Então, o comprimento desse pneu, pessoal, na verdade, ele é, quando eu deslocar a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, vai ficar 0,31305. Agora, ó, metros, beleza? Isso aqui corresponde o quê? A uma volta, não é isso? Isso aqui corresponde a uma volta. Só que eu quero ver quantas voltas o pneu vai dar em 1000 metros. Se eu sei que uma volta corresponde a isso aqui, quantas voltas correspondem a 1000 metros? Eu tenho que ver quantas vezes essa medida aqui, ó, cabe dentro de 1000. Então eu tenho que fazer a seguinte divisão. Olha como daria trabalho, ó. É 1000 dividido para 0,31305 metros, beleza? Tem que fazer essa divisão aqui. Tá todo mundo em metro, não precisa nem colocar esse metro aqui. Aí veja só, pessoal. Para fazer essa divisão aqui, você vai ter que fazer aquela divisão lá normal, né? Que a gente aprendeu na escola. Para fazer essa divisão aqui, o professor tem uma dica, ó. Esses caras têm que ter a mesma quantidade de casas decimais, ó. Aqui tem quantas casas decimais? 5, né, ó? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui em cima não tem nenhuma. Quando não tem nenhuma, depois da vírgula, você pode acrescentar ao zero a quantidade de casas decimais que você quer. Eu quero quantas casas decimais? Eu quero 5, né? Então vou acrescentar aqui, ó, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eles tiverem a mesma quantidade de casas decimais, eu retiro as vírgulas, ó. Vou retirar as vírgulas de cima e a vírgula de baixo, ó. Em cima vai ficar esse número gigante aqui, ó. Quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por quanto, ó? 31.305. A divisão, na verdade, que eu tenho que fazer é essa, certo? É 100 milhões aqui, dividido para 31.905. Aí sempre olha as alternativas, certo? Sempre olha as alternativas. Veja só, organizando a divisão, vou ficar o seguinte, ó. 100 milhões, né? Dividido por esse carinha aqui. Professor, eu pularia essa questão. Eu vou fazer essa questão não, que dá dor de cabeça nessa divisão. Olha as alternativas. Tem algum número igual aqui o primeiro, ó? Não, né? É só você achar o primeiro número e correr para o abraço. Achou o primeiro número? Corre para o abraço, pessoal. Que não tem para onde você correr, certo? Aí veja só. Vou pegar aqui, ó, 5 números, né? Vou pegar 5 números aqui. Esse cara é maior ou menor que 31 mil aqui? Aqui é menor, né? Então vou precisar de outro número. Então vou começar dividindo logo aqui, ó, 100 mil. Quantas vezes 31 mil cabe dentro de 100 mil? Não precisa nem a gente fazer muita conta, né? É óbvio que não cabe 6 vezes, é óbvio que não cabe uma vez, né? Tá entre 3 e 4. Se fosse 30 mil, pessoal, olha como fica fácil. Vamos só pensar. Se fosse 30 mil multiplicado por 4, quanto é que daria? Daria, ó, 120 mil. É muito maior que 100 mil. Se fosse 30 mil multiplicado por 3. Multiplicando por 3 aqui é fácil, né? Dá quanto aqui? Dá 90 mil. Então, como é 31 mil, não pode ser 4. Porque 30 já passou. Então, 31 mil é maior. Então, só poderia, turma, só sem a gente fazer a divisão, só poderia ser, ó, o 3.
Então, 31.305 cabe dentro de 100 mil 3 vezes, certo? Ó, 3 vezes 5, 15. Vou fazer só a primeira aqui, certo? Eu não vou fazer a divisão toda não. Vai 1, 3 vezes 0, 0, como subiu dá 1. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então, ó, o 31.305 cabe 3 vezes, que dá quanto? 93.915. Agora eu vou ver aqui essa subtração, né? Ó. 5 não dá para fazer, eu vou tomar emprestado, né? Quando eu tomar emprestado, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, 9, e aqui 10. Aqui vai ficar 0. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 1 dá 8, 9 menos 9 dá 0, 9 menos 3 dá 6, 9 menos 9 dá 0 e aqui dá 0. Então, o que sobra é 6.085. Não precisa fazer, turma. Já viu que só cabe 3 vezes? Corre para a alternativa. Você já marca aqui, ó, alternativa D. Só vai continuar essa divisão aqui para confirmar a resposta o cabo aqui não está preparado. Porque o cara que está preparado, está afiado para a prova, ele viu que cabe 3 vezes, as alternativas já ajudou ali, já respondeu para ele. Então o gabarito aqui seria a alternativa D. Se você continuar dividindo aqui, vai dar aproximadamente, né, 3.194. Vai dar 3.194, vírgula alguma coisa. Aí é só perda de tempo, né? Você ainda teria mais 10 questões para resolver. Não perca tempo. Prova é tempo, certo? Tempo e firmeza. Você já não tem como errar, viu? Que cabe só 3 vezes ali. E a alternativa só tem uma que começa com 3. Acabou, vai para a próxima. Beleza? Bom, turma, então esses foram os vídeos as questões desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Vamos para o próximo. Boa sorte aí no seu concurso. Você está preparado? Você é um cara ou uma mulher especial e a sua vaga está por vir. Um abraço e vamos para o próximo. Deixa o like aí, compartilha o vídeo Matemática com o professor Josimar Baixo. Tamo junto, pessoal.